Wagner Monte, há sobre a mesa seguinte requerimento: requeira a prorrogação da sessão pelo prazo de forma regimental pelo prazo de 30 minutos. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada a prorrogação por 30 minutos. Deputado Wagner Monte, primeiro secretário. Senhor presidente, eu quero parabenizar a Vossa Excelência pela condução desse projeto. Parabenizar o deputado Rafael Pisciani, presidente da CCJ, a todos que apresentaram emendas, a serenidade do Luiz Paulo, como sempre, né? Todos que participaram da discussão, todos que estavam lá dentro participando da discussão. Parabenizar o presidente, a direção do sindicato, que briga pela classe há mais de 20 anos, ou quase 20 anos. E aqui eu vejo uma coisa que me chama a atenção, por isso eu fiz questão de declarar meu voto, Clarissa. O líder do governo, com toda tranquilidade, com toda transparência, disse o seguinte, por 2 vezes, como é da estirpe do deputado André Correia, com transparência. Quero deixar claro que isso não garante a sanção do governador. Disse muito bem, com transparência, com demonstração de caráter, o André Correia. Meu querido amigo Zaqueu Teixeira, o deputado Zaqueu Teixeira, vai ao microfone. Espero que o governador não vete, até porque já se comprometia há pouco tempo atrás sobre esse assunto. Vem o deputado Paulo Ramos, do meu partido, e diz: não tem por que o governador vetar. Eu aprendi que, se eu quero a paz, eu tenho que me preparar para a guerra. Até agora tudo foi dito. E o que eu espero também, e tenho certeza que vou ter isso dos meus pares aos quais me referi e a todos que estão aqui, é o seguinte: todo mundo conta que o governador não vai vetar. Mas se ele vetar, nós temos que estar aqui para derrubar o veto do governador. Temos que estar aqui para derrubar o veto do governador. Então, agora é a hora de todos nós nos unirmos pela classe. A classe que se movimentou e, junto com o parlamento, e oferecendo até ideias, conseguiu mudar alguma coisa e coisas importantes. Aqui o líder do governo disse com toda a dignidade, que é peculiar, faço questão de dizer, ao André Correia: não garante a sanção. Todo mundo acha que ele não vai votar, que ele não vai vetar. Eu também quero crer que o governador não vete, não há motivos para ele vetar. Mas se ele vetar, voltaremos aqui com o mesmo pessoal lá em cima e vamos dizer: sim, derruba o veto, e vamos derrubar o veto do governador. Deputado Márcio Pacheco. Presidente, eu queria, em primeiro lugar, dizer que eu tive o interesse de acompanhar esse debate na sala da presidência. Mais uma vez, reiterar um elogio que já foi feito ao nobre deputado André Correia, líder do governo, e aos demais, ao esmero do deputado Rafael Pisciani, que de fato demonstra uma capacidade muito grande para estar à frente dessa comissão. Deputado André Correia, eu não vou... As palavras são reconhecidamente, todos aqueles que fizeram parte e dão os elogios que reconhecidamente dão a essa importância desse projeto que foi. Mas eu queria destacar, presidente, quando o deputado André Correia fala da importância desse acordo e que nós, como Casa Legislativa, de fato nós não podemos nos comprometer com a sanção, essa é uma ação concreta do governador, mas nos cabe também falar sobre o mérito da questão. E eu queria parabenizar o sindicato, porque de fato houve um diálogo muito importante nessa matéria. Mas eu queria destacar alguns avanços, presidente. Avanços que foram realizados pelo sindicato, pelos servidores, avanços que foram realizados pelo hoje presidente diretor do Degase, Alexandre Azevedo, e o que nos leva, e a sensibilidade do governo, para dizer o seguinte: não é possível, depois de tanto avanço e depois de tantos avanços, imaginar, para quem olha o Degase como ele está, que não se sancione uma matéria como essa. Porque quem quer conhecer o Degase, presidente, precisa ir lá ver o que é o Degase hoje. Eu estive no Degase, presidente, numa oportunidade, fui entrevistado pelos jovens da TV Degase.
fui entrevistado junto com o educador Arnaldo, com um grande educador, Arnaldo Nisquier, que junto com o educador Arnaldo Nisquier, ficamos surpresos com o que é o Degase hoje. E eu pude ver, presidente, o testemunho de uma mãe que me disse, deputado André Correia, como eu faço para colocar o meu filho aqui? Essas foram as palavras que eu ouvi de uma mãe. O que para muitos imaginava ser o Degase uma instituição repressora, hoje é uma instituição socioeducativa e, portanto, merecedora de uma atenção especial dos servidores que lá fazem esse trabalho. Concluindo. É longo, eu queria só pedir a Vossa Excelência, presidente, se eu pudesse encaminhar para a taquigrafia, encaminhar para para que seja registrado na minha fala alguns destaques que foram... Passou a ser alçada da Secretaria, constrói em nome dos sinais, reforma do Centro de Tratamento de Dependência, está em fase final a construção de módulos de internação, expõe em Casa de Cultura Laura Alvim, produz a terceirização e higienização de uniformes, não é? Fornece carteiras de identidade, promove a audiência do juizado, inaugura a primeira TV socioeducativa. Eu queria fazer um pedido a Vossa Excelência, um pedido formal aos senhores e senhoras. Há hoje uma necessidade de que os programas da TV Degase, feito por jovens, há um pedido formal que a nossa TV Alerj possa transmitir alguns programas da TV Degase. E esse é um pedido para que esses jovens sejam um exemplo. Eu quero concluir então, presidente, dizendo parabéns aos servidores, mas também quero fazer minhas palavras do deputado Wagner Montes, do interesse desta casa em que o que foi hoje aprovado seja sancionado pelo governador Sérgio Cabral. Obrigado, a presidência defere o pedido de Vossa Excelência de publicação nos anais. Deputado Marcelo Freixo, seguido deputado Zaqueu e depois deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, quero parabenizar a casa pela capacidade de entendimento, mas principalmente parabenizar a capacidade de mobilização da categoria, que teve presente aqui em todo esse processo. Boa parte das emendas que nós, deputados, apresentamos, quase todas, foram sugeridas pelo sindicato. Então o sindicato não apareceu só nesse momento, está discutindo essa matéria há bastante tempo. Houve uma falha já, de forma meritosa, reconhecida pela presidência, da falta de comunicação para que o sindicato viesse ao Colégio de Líderes. Sendo assim, presidente, queria sugerir... Vossa Excelência muito justamente homenageia a representação está atenta. Eu homenageei a delegação do Degase, que foi o fator preponderante Sim. no entendimento da casa. E, senhor presidente, eu quero solicitar que nós possamos quebrar um pouco o protocolo dessa casa no que diz respeito ao Colégio de Líderes. O Colégio de Líderes, tradicionalmente, e eu elogiei o Colégio de Líderes hoje aqui no plenário, se reúne antes da matéria votada. Como nós vivemos aqui agora uma especificidade, nós temos duas emendas que, evidentemente, a base do governo não se comprometeu, porque o governo não pôde se comprometer com a aprovação, mas que nós possamos fazer, depois de votar esse projeto, um novo Colégio de Líderes com a presença do governo e com a presença do sindicato para fazermos esse debate específico dessas emendas, ou seja, que o debate sobre a validade ou não do que a gente se empenhou aqui em fazer possa ser feita nessa casa, que essa casa não venha a perder a sua capacidade de mediação, que a gente não discuta apenas o veto, que a gente possa se antecipar a ele e fazer num Colégio de Líderes, com a presença do sindicato, o debate sobre essa específica matéria que a gente avançou hoje. É uma sugestão, evidentemente a casa, né, óbvio, acata, se quiser, apenas uma sugestão sobre o papel que eu entendo que essa casa ainda pode exercer nesse debate, o que seria muito mais interessante do que qualquer conflito que venha acontecer no momento da votação de um veto. Então, eu acho que uma medida pedagógica interessante, é uma sugestão apenas. E quero me dirigir ao deputado Márcio Pacheco, não sei se ele ainda está aqui, né, mas eu não tenho como ouvir a fala do deputado e não me manifestar. Com todo respeito à opinião do deputado, é um deputado muito empolgado com a sua função, mas ele dizer que conhece mães que sonham e que perguntam como é que eu faço para botar meu filho aqui, talvez ele não conheça bem essas mães, porque provavelmente, se uma mãe sonha em colocar seu filho no Degase, é porque a sua mãe não teve
acesso a uma escola de qualidade para o seu filho, a uma saúde de qualidade para o seu filho, a uma política de moradia, porque é impossível imaginar que numa situação normal, qualquer mãe queira seu filho no Degásio, porque nem as mães, funcionários do Degásio sonham com isso. Então que a gente tenha o pé na realidade e que a gente não tenha uma fala também que possa aviltar essas mães que vivem numa situação que é difícil. Obrigado, presidente. A presidência registra a sugestão de Pela Vossa ordem, Excelência. presidente. Eu quero pedir uma questão de ordem, porque fui citado na declaração do deputado Marcelo Freixo. Deputado Márcio Pacheco. Apenas uma fala, presidente. Eu recebi uma fala do deputado Marcelo Freixo. Eu queria corrigir, apenas pela celeridade que falei, exatamente o conceito da minha fala. Quando eu disse que uma mãe fez uma declaração e eu ouvi uma mãe dizendo que gostaria de ver seu filho no Degásio, eu não disse que era uma mãe dizendo que quer ver seu filho numa instituição de recuperação socioeducativa. Eu disse que uma mãe, eu quero repetir porque eu falei rápido, talvez não me fiz entender, uma mãe que tem o seu filho em risco, olhando o Degásio como ele era, sequer ela gostaria de tê-lo lá naquela época, porque era sim um local onde mesmo aqueles em risco estavam ainda em risco. O que eu quis dizer é que uma mãe que tem o seu filho em risco, seja ela envolvida em uma criança, um jovem envolvido em situação de risco, hoje vê o Degásio como um bom local para ser socializado. É isso que eu quis dizer. Agora, chama a atenção da importância dos avanços, e cada vez avance mais. Não é? Como é, deputado? Só solicitar, nós estamos num processo de término de pauta de votação. Não, era isso, porque se eu não me fiz entender, eu gostaria de me fazer compreender. Entendeu? Tá certo? Okay. Eu não quis dizer, eu quis dizer que o Degásio avançou e que hoje as mães, aquelas que têm seus filhos em situação de risco, veem o Degásio como um bom local para recuperá-los. É isso que eu quis dizer.